Alô? Esse vídeo é para dizer mais ou menos onde é que eu parei nesse script, para onde que eu quero ir e explicar mais ou menos a lógica de onde eu parei. Tá, onde eu parei mais ou menos, eu parei nessa função e um pouco mais abaixo, mas eu vou explicar ela, que ela é só para gerar o port map aqui das entradas e saídas. Então, port map, botar, chamar de IO, assim, acho que fica mais padrão. Beleza? Então é isso. O que ela faz é tipo, eu vou ter um dicionário, né? Que eu já gerei com essa outra função aqui em cima. Deixa eu comentar aqui. Comentar. Comentar aqui. Então é o seguinte. A minha ideia é ter sempre um dicionário unificado, né? E ele tá. Onde é que ele tá aqui? Ele tá aqui. Esse é o dict teste. Eu vou tentar achar onde é que ele tá. Onde é que ele foi gerado, né? Ele foi gerado aqui em cima. Onde é que está? Aqui. Foi gerado de forma manual. Talvez eu mude isso algum dia. Mas, então, para que serve esse dicionário? Futuramente, né? Então, eu vou ter um dicionário que ele vai identificar todas as entradas e saídas do possíveis de um componente VHDL, arquivo VHDL. Então, ele teria, dentre as portas que eu utilizo, teria essas todas aqui, que eu poderia utilizar, né? Quando tem stdlogic, é uma entrada stdlogic. stdlogic vector também, normal. Quando tem essas entradas que tem o nome inputs, ela vai fazer que lógica? Ela vai pegar e assim, ao invés de ter só o stdlogic vector, stdlogic C e D, se tiver três entradas, vai ter o C1, C2, C3, D1, D2, D3. Mesma coisa para essa aqui e assim por diante. Todas essas que tem o num inputs no final. Esse dicionário ele vai servir para quê? Futuramente. Ele vai servir para gerar o neurônio na geração do neurônio, né? Botando alguns parâmetros, vai ser gerado esse dicionário automaticamente. E aí, sendo gerado esse dicionário, ele vai fazer uma série, utilizando uma série de funções, vai gerar já todo o texto, VHDL aqui, já com essa entidade, já vai gerar aqui esse texto aqui automaticamente, vai gerar lógica com base nos parâmetros que a gente selecionar, lógica de como ele funciona, então provavelmente vai ter que ter uns ifs e else, tipo, lógica 1, lógica 2. Tem que ter métodos, né? Um método chamado lógica 1, um método chamado lógica 2, e aí se chamar um, escreve um texto de uma lógica aqui no depois do begin, se não chamar, faz outro. Provavelmente esse método 1 e método 2 vão funcionar em conjunto, tá? Porque, quer dizer, método 1 e método 2 não. Cada método de lógica aqui vai funcionar em conjunto com a geração de sinais, né? Porque tem métodos que vão precisar de certos sinais, tem métodos que vão precisar de outros. Então, provavelmente vai funcionar em conjunto, mas tá. Após essa geração de dicionário automática, vai ser gerado o texto automático. E esse dicionário ele também vai ser utilizado no mapeamento das camadas. Ok? Então, vamos supor que eu tenho esse dicionário aqui, né? Então, teoricamente eu disse o quê? O que eu estou dizendo com esse dicionário? Que esse VHDL ele teria uma entrada, duas entradas desse tipo aqui, stdlogic, a CLK e a RST. Duas entradas do tipo stdlogic vector, A e B. De quantos bits cada um? Como é a logic vector, né? Então é definido lá no parâmetro inicial, que é o bits. Que está aqui. Ele tem dois lugares, né? Eu explico. Onde é que tá? Ah, tá. É aqui, ó. Aqui e aqui. São os dois lugares. Ele está dentro desse else porque
Quando não tem um loop, ele vai só para esses valores fixos. Se tem um loop, se eu boto gera automático a 1, ele fica iterando sobre esses valores aqui de número de bits e número de entradas, para gerar vários tipos de neurônios. Mas tá, toma água. Com esse dicionário aqui, além de gerar os VHDLs dos neurônios, que eu quiser, só botando anteriormente os parâmetros, isso é o que eu planejo futuramente, eu também quero gerar um mapeamento, então eu fiz aqui vários testes, tal. Isso aqui são tudo células que eu vou comentar ou apagar, que depois de estar tudo pronto, eu criei essa função abaixo, que é o Neural Port Map IO, e aí através dela eu pretendo fazer isso aqui futuramente. Então, vai gerar o port map, já vai gerar todo esse texto aqui, ó. Desde isso aqui, port map, o nome ali do VHD, o mapeamento das entradas, o mapeamento das saídas. Ok? Talvez fosse interessante nesse dicionário ali, ele ser salvo nele mesmo, todos os dados do neurônio. Um dicionário central, pode ser. Onde ele salvaria, por exemplo, o nome do neurônio que a gente precisa aqui. Isso aqui a gente poderia gerar automaticamente com base nesse nome, né? Mas aí o que passaria como entrada para a geração desse port map, um método, né? Seria o nome do VHDL, né? A saída dessa função. Então, resumindo, teria uma outra função que é chamar essa função só para pegar essa parte aqui, mapeamento das entradas e saídas, que é para isso que essa função serve. Ok. E aí ela ia encaixar esse texto aqui, essa barrinha aqui, port map, o nome do neurônio, fazer e encaixar esses outros textos aqui complementares. Com isso, a gente faz o port map do neurônio. Ok, futuramente, o que ia precisar ter? O port map ser feito de vários neurônios, né? Porque aqui, bom, passaria o nome do neurônio e tal. Isso aqui seria meio que fixo, mas, pô, pensando numa camada, né? Deixa eu tentar chegar numa camada aqui. Não ficou muito legal aqui. Vou ver se eu consigo mostrar melhor aqui. NNs, camadas. Aqui com certeza vai ficar melhor de ver. Tá. Isso aqui está comentado. Eu não sei porquê. Tem que tentar entender depois. Provavelmente com algum erro, né? Acho. Mas, bom, eu tenho uma camada aqui. Uma camada, ela vai ter múltiplos neurônios. Então, aqui estariam as entradas da camada. Então, vamos supor que isso aqui é a camada 2 e ela vai ter 3 neurônios de 8 bits. 3 entradas cada um. Então, eu tenho na camada 2, eu tenho a entrada da camada 2, neurônio 1, peso 1. Camada 2, neurônio 1, peso 2. Como cada um tem 3 entradas, né? Então, 3 entradas para cada um. Ok. E o que mais que eu tenho? Eu tenho x1, x2, x3. Porque as entradas vão se repetir para todos os neurônios, né? Na camada densa, assim. É isso que eu estou pensando, na camada densa. Aí é o seguinte, como é que eu vou fazer esse mapeamento? Eu gostaria que fosse automático. Então, para o primeiro neurônio, eu tenho que saber que tipo de entrada ele tem. Por isso que eu pegaria lá do dicionário, porque tipo, vamos supor que eu faço neurônio sem reset. Isso aqui vai ter que puxar lá do dicionário e saber que não tem mais reset. Aí essa geração vai ser automática. Entendeu? Para isso serve o dicionário lá dos neurônios. E aí ele vai pegar, tipo, opa, agora tem um W, eu vou gerar nessa lógica aqui, ó, camada 2, N1, pá, ele vai saber que está na camada 2, que esse é o primeiro neurônio. Aqui ele vai saber que está na camada 2, é o segundo neurônio. Primeiro peso, segundo peso, terceiro peso. Aqui os bias, né? E fazer esse mapeamento para todos os neurônios da camada. Então, para isso que eu estou desenvolvendo aquela função ali, aquele método, esse aqui que depois eu vou ter que gerar outro. Esse método aqui, ele só está fazendo isso aqui, ó. Depois eu vou ter que gerar um método que vai puxar esse resultado dessa função e ainda incluir isso aqui e isso aqui.
Aí provavelmente eu vou ter que fazer outro método, e daí depois que um método faz tudo isso aqui, um método que era para depois diferenciar, né? Esse aqui tem que ser diferente desse aqui. O que que muda? O nome da instância, né? Isso aqui permanece igual, porque é o mesmo tipo de neurônio, mas também muda isso aqui, ó. Ó, os nomes aqui das atribuições dos pesos e do bias e da saída. Então é isso que vai mudar de um para o outro. E aí, fazendo essa função, funcionar tudo, então, beleza, ela vai puxar automático ali do tipo de neurônio, vai conseguir mapear a camada. Aí depois é só fazer uma função para escrever a camada aqui, com base nesses valores aqui que as outras gostariam de escrever. Ela escreve aqui nas entradas, escreve no bias, que eu não sei onde é que está. Os bias, não sei por que não está aqui. Mas era para estar. Isso aqui eu comentei, deve ter sido algum erro, ter algum problema, não sei. Deve ter algum motivo, mas não é a forma final correta que deve estar. Isso aqui tem que vir de algum lugar. Esses bias aqui. E é isso. A princípio é isso. Depois, minha ideia é que, por exemplo, uns erros que... Erros não, né? Umas melhorias que devem ser feitas, que eu lembrei hoje, que eu dei uma olhada, é, por exemplo, aqui no neurônio, né? Sequências, e tal. Então aqui eu faço o texto da memória ROM, aqui eu faço o texto do Mac, né? Soma e acumula aqui do topo. Aí, por exemplo, deixa eu expandir aqui. Esse aqui é o sequencial, ainda não fiz. Vamos pensar só no combinacional. Sequências, texto, isso. Por exemplo, olha como está hard-coded, né? Isso aqui está hard-coded. Beleza, isso aqui é uma variável, mas pô, todo o resto. A ideia é que vai ter uma função que vai puxar lá do dicionário, e aí com base no dicionário vai gerar um Mac com tudo isso aqui através de uma função. Aí vai ter, teria algumas funções, né? A função maior ia gerar todo esse texto, até o final aqui. Aí, essa função maior, ela chamaria uma função que geraria essa parte, uma outra função que geraria essa parte, provavelmente. Talvez uma outra função que ia gerar toda essa parte. E aí, beleza, essa função que era toda essa parte, talvez ela tivesse outras funções, né, que ela chamasse. Quando eu falo função, método é a mesma coisa. Que daí poderia tipo, fazer a lógica do if, do else, das coisas, talvez. Mas a princípio seria isso que eu tenho para ideia. Para que tudo isso? Porque no final, com alguns parâmetros, eu consigo gerar toda uma qualquer neurônio que eu quiser. Como assim? Então, a minha ideia é que futuramente, se eu desenvolver uma nova lógica, um novo neurônio ali, um novo HDL, eu consiga, com alguns parâmetros, gerar essa lógica. Por exemplo, eu quero incluir uma nova arquitetura aqui de neurônio. Então, pô, eu vou ter que refazer todo o Mac aqui, essa lógica do Mac, de forma manual, que difícil, né? Tem que fazer tudo isso aqui, pá. Minha ideia é que não, é que eu vou ter que só pensar em como utilizar as funções ao meu favor, e aí chama as funções ali e já era. Seria muito bom algo, né, que eu acho que não é impossível de fazer, mas bom, algo que, pô, eu jogasse minha VHDL pronto e ele já generalizasse, tipo, eu pegasse e falasse o que é variável, de qual forma que ele varia. Por exemplo, isso aqui é variável, varia de qual forma? Olha, ele foi até o 8, porque ele tem 8 entradas, então ele varia de acordo com o número de entradas. Esse aqui não varia, esse aqui varia também de acordo com o número de entradas. E o reset,
Pá, se clicar, isso aqui varia de acordo com o número de bits. Algo mais fácil do tipo, pô, criei toda uma nova arquitetura, só chama a função de atribuição, só chama a função de árvore de soma e função de clock aqui, reset, sei lá, tô meio sem ideia ainda, mas era isso que seria necessário para ser rápido qualquer nova geração de neurônio.